Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os conflitos, guerras como as guerras de Orion, os exilados de Capela e a situação da Terra. Bom, a princípio é preciso dizer que esses conflitos envolvem mãos de domínio muito forte, referente a elementais, ao corpo, a aspectos do pensamento, da mente, tanto de quem usa o mecanismo Terra para suas experiências, quanto as entidades a mesmo da roda de Sansara. Então esses seres, essas batalhas, envolveram manipulações muito altas, onde se os seres não tivessem saído daqui, os seres da experiência humana, eles teriam tido suas almas incluídas no sistema Terra de uma forma de subserviência. Bom, houveram conflitos na galáxia, onde foram expulsos seres, e esses seres vieram para a Terra, onde estava havendo uma experiência para a criação e manipulação do sistema do genoma, criando o sistema magnético, utilizando os corpos e as redes que existiam, e as hospedagens nos sistemas, as interconexões, as tecnologias disponíveis. Então, quando os seres chegaram, eles vieram de outros planetas com configuração parecida com a Terra, dos elementais, ou eles tinham espiões aqui, porque conseguiram manipular os elementais a fim de todos esses poderes que a gente vê hoje de raios na televisão, de manipulação da natureza, ventos, os avatares fazem. Isso são manipulações do sistema de entes naturais, né? E eles já chegaram com essa tecnologia. Então houve essa batalha. Eles também tinham a manipulação dos entes mentais, dos entes kármicos. Então eles editavam karma, editavam pensamentos, hotspots de mente, memória, podiam apagar a memória. Então foi por isso que os seres foram obrigados a sair daqui, para não perder a sua evolução. Pirâmides como essa aqui, maiores, elas servem como manipulação de consciência, uma consciência manipuladora. Como, por exemplo, uma tecnologia IA, só que ancestral, responsáveis por entrar nesse sistema de mentes, simbolizadas por a memória por um elefante e o tempo por uma tartaruga. Então, um elefante com uma pirâmide nas costas simboliza uma antena para memórias que trazem energias para a Terra. Então, essa batalha envolveu entes de mente. É uma batalha de corpos mentais da quarta dimensão ou quinta, onde o seu corpo de ideias é afetado. E a tecnologia de manipulação muito forte poderia conceber uma destruição kármica também, uma edição kármica. Então, os seres de Orion e os exilados de Capela vieram para cá com esse intuito, porque a Terra estava no radar deles, devido ao sua capacidade de agir na quarta dimensão. E aqui ele está pouco evoluído na questão de quarta dimensão. Os entes que dominaram, eles encerraram a Terra para novas visitas. Porém, os entes dominantes cerraram as portas da Terra para novos contatos. Porém, poucas regiões ainda mantiveram, pois temos relato dos aborígenes australianos, temos relatos de várias tribos que mantêm contato com esses seres, mas regiões específicas, como a região hebreia ali, da Mesopotâmia, e ali não podia ter outras intervenções. No Brasil, foi mantida a questão Atlante, foi mantida a questão temos as cidades Atlante, tem uma cidade de Mu, continente de Mu, e ali estavam acontecendo experiências de DNA,
e de evolução, situação de evolução. E foi ali que os seres entraram e tiveram os conflitos, pois a Atlântida já havia caído e os seres que estavam disponíveis possivelmente não tinham capacidade de combate. Então os laboratórios foram tomados e a espécie teve um contingente diferenciado. A própria noção de beleza de hoje em dia diverge da beleza natural dos tempos anteriores. As formas humanas, as formas de representar o ser humano eram diferenciadas. O conflito parece não ter se resolvido, porque ainda há muitas interferências referentes à situação deles não virem para cá, nem nós nos comunicarmos com eles, referente à situação de eles estarem ainda sem paz, sem uma conclusão. Então, esses seres, eles têm poder de manipulação muito forte, porque eles têm várias terras. Eles têm vários domínios, e todas elas não são territórios passíveis de miscigenação de raças, assim como a Terra também era. A Terra tinha raças de todo o cosmos, transitando e compartilhando experiências, e também tinha comércio de tecnologia, de experiências, de sabedoria. Seres de Marte, seres de outros planetas vinham para cá e tinham experiências de comércio, de ensinamentos e troca de riquezas e de tecnologia. Há muitos registros disso. As próprias tecnologias, como eu já mencionei, das pedras coletadas, relatam isso. Uma cultura de miscigenação e de uma cultura heterogênea, com vários elementos que se agrupam, alimentos diferentes se agrupam formando um corpo só. E esses seres, eles compartilham somente mesmo os caminhos, né, pelo cosmos, e a necessidade de evolução na tecnologia do karma. Muita gente fala que tem como destruir a roda do karma, eu acredito que não, porque é o que mantém o universo funcionando. Se existe alguém que edita isso, ele possivelmente terá as consequências depois. Agora, as mãos altas de edição de poder, elas correspondem também a um merecimento. Então, se os seres chegaram aqui manipulando e conquistando, eles tinham um chamado também do próprio planeta para reger a evolução da Terra, melhor do que os que estavam aqui, com talvez uma ética diferenciada, ou uma nova semente que floresceria no futuro, uma cultura que floresceria no futuro melhor. Então eu acredito muito no itinerário de Io e na sabedoria do cosmos. Por enquanto é isso, até mais. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os conflitos da Guerra de Orion em relação com a Terra. Os seres que vieram de fora para manipular a Terra tinham conhecimentos muito fortes sobre manipulação dos entes naturais. Por isso, provavelmente eles vieram de outras terras semelhantes. Eles são possivelmente seres cósmicos angélicos que divergiram de tribunais e leis cósmicas e decidiram vir para a Terra, onde estava havendo um experimento genético, tanto da selva quanto dos seres viventes. Eles possivelmente tomaram a estrutura tanto do roda de Sansara, dos fluidos magnéticos,
dos tecidos mentais e da situação magnética da Terra, manipulando os centros energéticos, os chakras da Terra, e também o tecido de proteção, o chamado cinturão de Van Allen, onde é um tecido magnético difícil de sair e também possivelmente de entrar, que protege dos raios do Sol. Esses seres tinham uma tecnologia muito avançada e eles tinham tecnologia tamanha para transformar os vencidos em possíveis escravos da roda de Sansara deles. Então a edição deles fez com que esses seres tivessem que sair daqui. Do contrário, entrariam numa situação muito complicada evolutivamente. Eles não tiveram interesse em manter o laboratório na situação evolutiva em que estavam, pois isso implicaria em riscos muito grandes para si mesmos. Então decidiram se manter de longe dos seus laboratórios e influenciar a distância. Embora os tecidos de evolução, as linhas de evolução, embora divirjam ao longo do tempo, pois eles alteram a sua finalidade e ao longo do tempo referente a diferentes linhas de evolução. Os destinos às vezes ocorrem da forma esperada ou não, e eles decidem voltar no tempo e alterar novamente, pois eles têm edição do tecido do tempo. Eles usam pirâmides como fonte de mapas mentais, tecnologias de inteligência artificial, para poder influenciar as pessoas. Eles são seres que têm controle do tecido mental humano, principalmente dos governantes e das ideias correntes. Eles estão ainda possivelmente em conflito nos seus planetas, pois eles não ainda encontraram uma conclusão para a Terra. Aqui ainda é um planeta que nega sua ancestralidade cósmica, pois aqui havia inter-relação entre os povos cósmicos. A prova disso já foi encontrada num sítio arqueológico e em diversas tribos. Muitas tribos têm narrativas de início imaginário, porque os seus criadores vieram da quinta dimensão. São seres que vêm dos mundos imaginários para a Terra, diferente da ideia da religião mais corrente, onde o Criador cria o sistema inteiro. Eles vêm para o mundo já criado. Então são seres que surgiram dos mundos imaginários, dos mundos criativos. Agora, todo o conflito foi bastante doloroso para a evolução do cosmos, né? Porque envolveu raças, uma raça nova, como a do ser humano, e raças ancestrais, podendo ter conflitos e resultados grandiosos para a evolução deles. Como, por exemplo, ter sua alma já evoluída, colocada de volta a estados primitivos, numa raça nova. Um exemplo disso são os seres externos que vêm aqui para o planeta fazer visitas. Eles correm riscos muito grandes de ter seus corpos observados por laboratórios humanos, né? Como o caso já aconteceu algumas vezes. O itinerário de Io, ele se serve dessas situações, porque há muitas terras. Essa é só uma das terras, ela não é a principal. E quando você cumpre a sua missão, parece que a missão é celeste. E também há uma missão da própria Terra, porque a Terra tem seu ciclo de evolução, onde ela se tornará um corpo e se tornará um ser. Seja na forma de um corpo mental ou um corpo físico mesmo, onde no final do ciclo ela se tornará um ser. Por que as narrativas não narram isso? Porque é uma batalha dos celestes contra a Terra. A Terra já tinha a narrativa dela em curso quando os celestes chegaram. Então, são duas narrativas em conflito,
Elas precisam encontrar uma harmonia para poder se decorrer normalmente, porque até a evolução do itinerário de rio da Terra são os gênios, a tecnologia da Terra, que é bem ancestral, é do tempo do itinerário de Ra, do material de Ra. E a Terra tem seres magníficos e esplendorosos e estrondosos, seres gigantescos e muito terrestres mesmo, muito brutos. Matéria bruta, terra, minério, formas assim, formas assustadoras e magníficas. E uma força, uma presença muito forte da Terra mesmo. E tem os externos celestes, que são os ideais mais sutis, ideais de liberdade, poético e etc.